Olá, bem-vindos a mais uma série dos vídeos de Analytics. Meu nome é Renato Paz, eu sou gerente de desenvolvimento de Analytics para a AWS, com foco na América Latina. E no dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência no varejo e a gente tem uma série de apresentações, uma delas é justamente de como a gente consegue transformar dados em insights e nada melhor do que a gente também trazer para essa sessão um cliente nosso que trabalha muito com insights, principalmente focado aí no varejo. No dia de hoje a gente vai ter a oportunidade de falar com o nosso cliente GS Ciência do Consumo e a gente tem aqui três pessoas, tanto o Thiago Simonato, que é o VP de Negócios e Operações da Ciência e Consumo, como também nós temos o Carlos Bonfante, que é o CDO da Ciência do Consumo, e o Luciano Sasso, que também trabalha na Ciência do Consumo como CTO. Então a gente vai ter a oportunidade de ouvir um pouco sobre a experiência deles trabalhando com dados. E eu acho que, como todos sabem, né, dados são um diferencial de toda empresa, e a gente tem o costume de dizer que os dados são um ativo, mas eles não são qualquer ativo, eles são um ativo único. Um ativo que, quando a gente começa a comparar com o petróleo, eu gosto muito da comparação, porque no petróleo você tem o refino para você poder efetivamente extrair o combustível, no dado você também vai ter que refinar. Mas quando a gente acompanha e começa a avaliar as diferenças, o petróleo ele tem fornecimento fixo, né? Os dados eles são ilimitados. O petróleo ele é controlado por pouco e os dados eles podem estar disponíveis para todas as pessoas. A mesma coisa a transferência, né, de um asset, um bem tradicional, com um dado a gente consegue compartilhar. E o mais legal, no petróleo, quanto mais você usa, menos você tem. No dado, quanto mais você usa, mais você tem. E a gente vê que os dados eles passaram por uma evolução de uso muito grande. Inicialmente, na década de 90, a gente estava simplesmente usando o dado para tomar ciência da informação e era basicamente operacional. Isso evoluiu para modelos analíticos, né? Onde a gente em 2000 a gente já começava a usar para tomada de decisões, muito mais para informar os executivos, e hoje a gente já está numa estrutura de orientação a dados. E muitas pessoas e muitas empresas estão procurando ser empresas orientadas a dados, mas por que isso? Bom, primeiro, para melhorar a tomada de decisões, a gente vai ver um pouquinho aqui hoje, né? Como é que a gente consegue responder melhor ao inesperado? Como a gente consegue melhorar o engajamento dos nossos clientes? Eu acho que a ciência do consumo vai ter bastante a contribuir aí também. Como a gente consegue identificar novas oportunidades e também como a gente consegue aumentar a nossa eficiência operacional. Acho que todas as empresas elas buscam pelo menos alcançar uma melhoria em alguns desses pontos e é natural que hoje as empresas cada vez mais vêm buscando soluções analíticas. Quando a gente olha na abordagem da AWS, acho que uma grande diferença da abordagem tradicional é que a gente separou a capacidade de processamento da capacidade de armazenamento. Isso trouxe uma flexibilidade única para quem vai querer trabalhar com dados, e isso é um grande diferencial do que a gente vê dentro da plataforma da AWS para Analytics. E quando a gente faz essa separação, a gente pode armazenar o nosso data lake colocando uma camada de segurança, colocando uma camada de governança, e a gente consegue acessar esse dado de uma maneira muito flexível, utilizando diversos componentes analíticos que vão acelerar a extração de informação e de insights desses dados. Então a gente pode colocar num modelo de grafos, a gente pode colocar num sistema MPP para fazer o processamento de dados, a gente pode extrair esses dados e começar a trabalhar com modelos de machine learning, ou seja, trabalhar com serviços de terceiros, de parceiros da AWS. A gente tem uma série de parceiros trabalhando dentro do nosso marketplace, então você acaba dando uma grande liberdade para que a gente possa fazer com que esses dados sejam usados de uma maneira muito mais eficiente, onde a gente consegue investir muito mais tempo explorando e procurando fazer com que esses dados nos ajudem ao negócio do que simplesmente ficar gerenciando infraestrutura que não vai agregar nenhum valor para o nosso negócio. Tiago, muito bem-vindo, um prazer ver você aí conosco. Faz tempo que a gente promete essa apresentação e finalmente deu certo, né, Tiago? Sem dúvida alguma, Renato. É uma honra para a gente, né, para a GS, estar com vocês aqui Muito nesse legal. dia. Tá? E vamos para cima, vamos falar do que interessa, o que são dados e como Sim, cara. usá-los de forma adequada para escalar negócios. O microfone é seu, meu amigo.
Legal, muito bom. Bom, vou falar um pouquinho da GS, tá? Ciência do Consumo, que é a empresa que eu sou um dos fundadores. A GS ela tem essa pegada muito forte em relação a dados. Então, se eu for contextualizar o que de fato é a GS e o porquê dessa assinatura dela, né, de ciência do consumo, basicamente o que a gente faz é ter uma tecnologia, uma plataforma muito robusta que colhe de forma massiva, né, os dados, e a partir do momento que a gente tem esses dados, a gente aplica esse conceito da ciência do consumo, tá, em todo esse contexto. Então, o nosso negócio é fazer esse uso massivo dos dados que são disponíveis para poder compreender as pessoas, né, os consumidores, e as suas interações de consumo, né, de compra, tratando essas pessoas de forma individual, mas no coletivo, né, nesse contexto da coletividade. A lógica aqui, né, olhando para padrões, entregar o que faz sentido para cada uma dessas pessoas, né, olhando para esse comportamento de compra. Então, a lógica aqui da ciência do consumo, né, aplicado no nosso contexto, inclusive do varejo, é fazer com que a gente possa se apropriar dessa massa de dados, né, que existe e passar a tratar as pessoas, né, os consumidores, o cliente do meu cliente, de forma personalizada e exclusiva, né, mesmo que ele esteja dentro de um coletivo. Então, é entender ele como indivíduo e ele na sociedade, por meio dos padrões. Depois é entender o comportamento de compra dessas pessoas, então o que ele compra, como ele compra, em que momento aquela compra faz sentido para ele, para que a gente possa, né, por meio dos dados e dos algoritmos, das inteligências, promover um consumo eficiente, fazendo com que ele receba melhor oferta, no melhor formato, né, e para a melhor pessoa ali, e, se possível, usando o melhor canal de comunicação com ele no melhor momento. E quando a gente consegue todo esse composto que a ciência traz para a gente, apropriado com muita tecnologia, a gente tem nossa entrega de valor que é pautada em resultados. Então, aumento de faturamento, aumento de margem e do engajamento desses clientes. Então, se for para resumir, né, todo esse contexto nosso, é muita tecnologia, muita ciência e muita inteligência drivando ali a orientação de vendas dos nossos clientes. Um pouquinho de história, jogo super rápido, tá? A gente está no mercado desde 2007. Hoje, a companhia tem mais de 60 funcionários, grande parte deles do time de tecnologia, mas para entregar alguns modelos, né, que nós temos, a gente também tem estatísticos, geógrafos e econometristas no time. Então, é um time bem multidisciplinar para fazer com que essa lógica toda da ciência do consumo aconteça. Um pouquinho de números também, que eu entendo que são importantes. Hoje, a GS tem mais de 17, quase 18 mil pontos de venda, né, lojas já analisadas, tá? E aí tem uma pegada muito específica, que a gente vai ver num caso de uso, que a gente, inclusive, ajuda os nossos clientes a definir, olhando para contextos geográficos, onde faz sentido ele colocar uma loja. Então, esse volume todo aí de lojas analisadas vem desse grande serviço que a gente presta para o mercado brasileiro. E se a gente for pensar na amplitude, né, da GS como companhia, hoje nós tocamos mais de 26 milhões de domicílios, né, de pessoas a nível nacional, tá, com a nossa tecnologia. Então, a gente está falando de mais de 1/3 dos domicílios do Brasil. Então, a gente tem uma penetração e tem uma abrangência muito grande com tudo que a gente faz. Uma outra informação importante, a GS, né, ela, por meio da sua plataforma, que a gente vai falar um pouco mais à frente, que é o Zoombox, ela vive de dados de venda, né, desses clientes do varejo, exemplo alimentar. Então, em volumetria, esse ano de 2020, nós devemos chegar a aproximadamente 50 bilhões de reais em transação por meio da plataforma. Tá? Esses números que estão aqui, de 5, de 30, é o fechamento de 2019, tá? Mas para 2020 a gente deve bater próximo de 59 bilhões. Tá? E ali, mais abaixo, a gente tem alguns dos indicadores de sucesso do nosso negócio junto aos nossos clientes varejistas, que é o índice que a gente tem de identificação de clientes, porque lembra, a partir do momento que eu sei quem é aquele consumidor, eu consigo fazer toda essa experiência de compra, personalização acontecer. Então, nós temos um índice nacional dos nossos clientes que beira 87%, inclusive na última Black Friday, né, a gente bateu um pico de 98% de identificação. Eu entendo, em mais de 2.500 lojas que a gente opera hoje, de tudo que foi vendido, 98% dessas vendas a gente sabia quem comprou o que e quando. Então, é um número muito poderoso. Outros indicadores ali, como o ticket médio de quem a gente conhece, né, do consumidor que a gente colocou o chipzinho nele,
e quem a gente não conhece, em média esse ticket é 75% superior, e ali as 3 alavancas que a gente tem, né, de aumento de faturamento estão baseados em fazer com que essas pessoas coloquem mais produtos no seu carrinho de compras, ou com que elas voltem mais vezes, ou com que novos clientes venham. Ali são números também, média nacional, dos cases que a gente tem. Legal. Quando a gente fala de como a gente faz tudo isso acontecer, trazendo já para um contexto mais prático, a GS, por meio da nossa plataforma, que é o Zoombox, e dessa lógica toda, a ciência do consumo, ela é o melhor destino para fazer com que essa tríade de consumo aconteça de forma incomparável. Então, a conexão entre o consumidor, o varejo e a indústria, são 3 grandes pilares que a gente tem dentro do nosso modelo de negócio. E, evidentemente, que para cada um deles, né, a gente entrega um valor diferenciado. Então, se a gente está tratando, ou se a gente tem ali uma função específica para tocar as pessoas, os consumidores, a gente sabe que ela tem que ser sem atrito, esse cara quer ter relevância, quer ter coisas personalizadas, então entendam que para cada um desses pilares, e lembra, a tríade de consumo é exatamente essa, eu tenho do lado de cá a indústria, produzindo, eu tenho o varejo ofertando isso para os shoppers, para os consumidores que estão na ponta. Então, a GS ela se coloca no meio para fazer com que esse elo entre esses 3 atores funcione de forma perfeita e escalável, baseado em dados. Um ponto importante aqui, como eu comentei, né, o nosso negócio é conectar o varejo, a indústria de bens de consumo, né, a exemplo alimentar, e os consumidores, os shoppers, de uma forma diferente. E para isso, a gente tem um conceito, né, uma metodologia, uma forma de trabalhar. Então, primeiro, aplicando a ciência. Segundo, trazendo ali um compromisso muito forte de aumento, né, de resultado, e o resultado que a gente entrega para o nosso varejista, como falado anteriormente, ele está pautado em 3 vetores, ali 3 alavancas de crescimento: aumentar o ticket médio dessas lojas, aumentar a frequência de consumo dessas lojas e trazer novas pessoas para a loja. A gente consegue isso a partir do momento que a gente sabe quem são esses consumidores. E a tecnologia e os dados nos permite isso. Só que para isso acontecer, né, não é simplesmente a gente colocar a melhor tecnologia lá. A gente tem uma metodologia, né, tem um processo, tem um caminho, uma jornada que nós executamos junto com esse varejista. E é aqui nessa jornada que a gente tem alguns dos diferenciais nossos de negócio, também todos baseados em dados. Então, quando a gente se compromete com um varejista, uma loja, que a gente vai aumentar o faturamento dele, a primeira pergunta que ele faz é: legal, o quanto você vai aumentar? E para isso, o GetFish, que é o nosso modelo de execução, ele começa a responder essas questões. A primeira grande coisa que a gente faz nesse caso é, olhando para dados de mercado, né, dados públicos, dados oficiais, eu poder falar para ele que, dado esse contexto que você tem aqui, você deveria estar faturando X milhões. É o primeiro caso que a gente vai explicar logo à frente. Depois que a gente define, né, qual que é esse potencial existente, a gente pluga a nossa plataforma, né, que é o Zoombox, que ele, vamos trazer para um contexto assemelhado a um CRM, né, ele é um super CRM, e com o Zoombox a gente começa a coletar dados desses clientes, né, capturar essas pessoas por meio de diversas interfaces. O mais comum hoje que a gente vê no mercado são os aplicativos, né, dos clubes, que essas redes de varejo, esses supermercados têm. Então, o Zoombox ele se comporta como um white label, né, um aplicativo com a cara do varejista, fazendo uma interface ali com esse consumidor, e é por ele que o consumidor entra, se cadastra e começa a ter uma experiência ali super fluida. Então, a gente captura dado, a gente se integra também aos sistemas de gestão dessas lojas, né, para poder capturar as vendas que por lá passam. Então, é muito comum você chegar no varejista, ele perguntar se você participa do clube, e se você participa, né, se você deu esse consentimento, você informa seu CPF e a partir desse momento você passa a ter benefícios, descontos, participar de sorteios. Essa lógica toda acontece para que a gente consiga vincular aquela pessoa, né, naquele cupom fiscal, trazendo esse dado para dentro da plataforma e a partir daí podendo explorar ele, né, e gerar inteligência sobre esse consumo. A LGPD ela acabou trazendo uma série de disciplinas, né, para esse mercado de coleta de dados, né? A AGS ela se comporta como um operador de dados, né, e o varejista ele é o controlador,
Mas dentro da nossa jornada, a gente o instrui, né, quanto a criar os termos, as políticas, né, e a plataforma se encarrega de registrar todo esse contexto de opt-in. Porque lembra, o consumidor ele deseja entrar, ele passa por dentro dessa interface, desse aplicativo que seja de captura, a gente tem esse dado evidenciado lá, e a partir do momento que esse consentimento está lá, e o dado está apto a ser acionado, né, essa pessoa quer ser tocada, que todas as outras inteligências nossas entram em ação. Então, a GES, desde o nascimento, muito antes de ter lei de dados, a gente foi muito criterioso em relação a essas questões relacionadas à privacidade de dados, segurança de dados, né? Então, para a gente, a lei veio exatamente para disciplinar, né? E, graças a Deus, a gente tem tudo isso muito bem resolvido e organizado dentro do nosso negócio. Inclusive, né, a GES, se não a primeira, mas eu até imagino que sim, empresa que trabalha com dados, CRM, a gente teve uma DPO nomeada, né, que é uma exigência, inclusive legal, que é a Adriana Cancian, que ela está terminando o doutorado dela em Direito Digital, então, inclusive, ter esse papel instituído para que isso possa, né, trazer mais segurança para a gente, para os nossos clientes, ter toda a jornada de execução da lei de dados, né, da LGPD dentro de casa, que é um outro trabalho que a gente vem fazendo há, provavelmente, se não mais de 18 meses, ter a plataforma adequada às necessidades ou o que a lei exige. Então, tudo isso é algo muito natural e veio sendo feito dentro do tempo. A gente acabou não deixando tudo para o final, que é o que acaba sendo comum, né? Então, nesse ponto a gente é muito bem resolvido. E o ponto é esse: a partir de agora, né, com a promulgação da lei, o usuário, o shopper, ele tem que dar o consentimento em relação ao uso do dado dele, né? Porque, lembra, o dado é dele, o varejista controla, a plataforma opera, mas se ele não quiser mais, ou se ele quiser pedir para que alguém esqueça ele, ou se ele não quiser, sei lá, receber mais conteúdo, é ele que decide isso, não mais ninguém por ele. Talvez a grande mudança que a gente teve com a vinda dessa lei. Então, a lógica é capturar dado de forma massiva, né? Entregar recompensa, porque eu falo que ninguém faz nada para ninguém de graça, então, se você fala para o consumidor, cara, se cadastra? Não. Dá teu CPF? Não. Então, a gente tem que gerar algum incentivo para esse processo acontecer. A gente tem um motor promocional muito forte. Então, se eu falo para ele que ele vai ter desconto em produtos, normalmente ele se sensibiliza a se cadastrar e se identificar. Ou se eu falo que ele vai concorrer a um sorteio, ou a cashback. Então, a plataforma tem um motor também, que é baseado em dados, né, de consumo, distribui recompensas, e depois entra toda essa camada de acionar essa pessoa, que entregar algo que faça sentido para ela, ou depois também analisar se o que está sendo feito de régua, de recomendação, está trazendo resultado para o negócio ou não. Então, a lógica nossa da plataforma e da metodologia é integralmente baseada em dados. Tá? Tem um outro ponto importante aqui também, né? A gente tem um negócio, né, uma outra plataforma dentro da GS, que a gente chama de Data Insights, que é para poder criar um efeito comparativo real para os nossos clientes, também baseado em dados. Então, a gente sentiu isso na pele, né, de clientes nossos, por exemplo, navegando na nossa plataforma, lá dentro do analítico, perceber que o ticket médio dele na Black Friday, comparado com o ano anterior, era de R$38. Pô, e aí hoje sai uma notícia que o ticket médio do alimentar nacional foi 43. Você fala, nossa, o meu tá ruim, eu estou muito abaixo do nacional. Mas a gente percebia que ele estava se comparando com algo que não era comparável àquele contexto dele. Então, essa plataforma, GS Data Insights, ela vem para fazer com que esses nossos clientes lojistas se comparem a outros mais que têm características semelhantes a ele. Então, se ele é um cara de 10 checkouts, com 15 mil itens na loja, uma área de venda de, sei lá, 2 mil metros quadrados, e está dentro de uma cidade onde renda média, população e adensamento e outras características sociodemográficas mais são comparáveis com outras lojas que estão nessa plataforma, eu mostro para ele que o ticket dele de 38 é muito parecido, se não próximo, ao dos comparáveis, que está 38,60. Aí ele fala, pô, então no ticket está tudo certo. A hora que eu olho para a frequência, que é um outro indicador que a gente tem na plataforma, a frequência de compras, dos clientes identificados, ele percebe que no contexto dele, da loja dele, ele tem 2,8 compras mês, mas no contexto das lojas comparáveis a ele,
o indicador está, sei lá, 4,12. Então, em frequência, ele está muito abaixo. No ticket está ok. Então, o trabalho nosso junto a ele é melhorar a frequência, uma vez que nos comparáveis a gente percebe que dá para ter mais performance. Então, de novo, o uso de dados, trazendo para um contexto comparativo, podendo gerar insight para que a gente possa fazer uma operação diferenciada com ele. Fechando essa lógica de plataforma, é gente, tá? É mestre, é doutor, é especialista, tanto em varejo como em indústria, tá? Aportando toda essa lógica, esse conhecimento, essas dores, para que a gente possa criar a tecnologia, as metodologias que entreguem valor para os nossos clientes. E aí o bacana de tudo isso, né, de ter todo esse volume de informações, de ter modelos, ter inteligências aplicadas, é que a gente consegue, né, entregar para o nosso cliente o próximo melhor cliente dele, a próxima melhor oferta para esses clientes, né, um próximo melhor conteúdo dentro de um melhor canal e no melhor momento. Então, de novo, o uso massivo de dados, né, para poder entregar experiências de compra diferenciadas, né, para que o varejista ou as marcas consigam tocar de uma forma exclusiva, pontual, certeira, né, esses consumidores, fazendo com que as alavancas de consumo se movimentem. Legal. O nosso negócio, uma vez que a gente passa a conhecer e reconhecer todos esses consumidores, né, dos nossos clientes, é agrupá-los, então saber quem é um novo, quem ali opera como o que a gente chama de baixo valor, né, que consome muito pouco, tem uma frequência muito baixa, ou quem são os caras de retenção, né, que tem um consumo muito acelerado, uma frequência acelerada. Então, a plataforma, também olhando para dados, tem um modelo, tá, baseado em recência, frequência, valor e outras 6 variáveis de consumo, que vai distribuindo essas pessoas, inclusive descobrindo quem está deixando de consumir, né, que é o cara de reconquista, ou quem já deixou, que é o cara inativo. E aí, a grande lógica nossa, em cima desses contextos, né, desses clusters, é exatamente poder criar um composto promocional e uma régua de comunicação de ativação diferenciada. E aí vem toda essa lógica, né, de uma vez que eu sei qual conteúdo entregar, né, o que é mais relevante para cada pessoa, qual que é o público que eu quero atingir, qual que é a frequência que eu quero falar com ele, qual que é o tipo de canal, eu já crio um composto de comunicação diferenciado. Então, cara, vai ser promocional? Para esse contexto aqui, para esse cluster, o negócio é oferta, ou é desconto, ou é algum tipo de promoção específica, ou eu vou trabalhar mais conteúdo, fortalecimento de marca, benefícios, vantagens do programa, ou o negócio vai ser relacionamento, conteúdo útil, afetivo. Então, essa lógica toda de entender o que faz sentido para cada um desses consumidores está dentro do jogo e é onde a gente entra fazendo toda essa operação e essa sugestão, né, desse composto, desse mix para os nossos clientes. Evidentemente, como eu comentei, o final de tudo isso são métricas, né? São indicadores para demonstrar se tudo aquilo que está sendo feito, executado, lembra, a gente está falando de chão de loja, a gente está falando de varejo físico, né? Tecnicamente, tudo isso no mundo virtual já nasceu resolvido, mas no chão de loja isso é nada resolvido. Então, o grande valor que a gente tem é fazer tudo isso acontecer, inclusive, né, no chão de loja. E aí, à medida que essas ações todas são executadas, né, o monitoramento, né, em cima delas, para entender se trouxe resultado ou não, é brutal. E aí, basicamente, é analítico, né? Então, entender por meio daquele modelo de grupo controle, grupo experimento, se a ação que foi sugerida de recomendação de uma oferta trouxe o uplift ou não para aquela categoria ou para aquele produto. Depois, a gente tem mais ao centro ali o que a gente chama de otimizador de mídia. Uma vez que eu começo a falar de forma massiva com essas pessoas, nas mídias que a gente tem disponíveis, e-mail, SMS, push e feed, eu tenho as métricas, né, de cada pessoa está respondendo melhor, está abrindo, está vendo, ou está consumindo aquilo que foi sugerido para ela naquela mídia. E em cima desses dados, a gente passa também a fazer com que o varejista invista melhor na mídia para ter o melhor retorno sobre essa ativação. É uma outra oportunidade que a gente tem baseada em dados. Depois, todas as métricas, né, indicadores, olhando para esse contexto de cluster. Então, o ticket, a frequência, o gasto médio de cada uma das dimensões do cluster está melhorando ou não? E, por fim, tá, a gente tem uma visão analítica muito pesada para mostrar se faturamento, ticket médio, gasto médio, né,
da loja ou das lojas em relação a períodos comparáveis, se tudo isso também está funcionando ou não. Porque lembra, o nosso negócio é aumentar faturamento e aumentar a margem dos nossos clientes. Então, essas visões analíticas são muito importantes para a gente demonstrar nosso valor e demonstrar se tudo aquilo lá que a gente está propondo dentro da metodologia está funcionando ou não. Legal, e aí a gente trouxe alguns cases também de operações, né, de entregas de valor que a gente tem para o mercado e para os nossos clientes. A primeira delas, né, é uma análise também baseada em dados que a gente chama de análise de potencial, né, de faturamento de mercado. Qual que é a lógica aqui? É essencialmente, né, baseado em dados públicos e oficiais, né, e também muito de dados geográficos, né, a nossa formação minha, do Gibote e até do time de geógrafos que a gente tem. Tá? Na plataforma, a gente consegue, dado um endereço, né, ou simplesmente com um endereço de um ponto onde exista uma loja já implantada, ou, em muitos casos, os nossos clientes nos procuram para esse tipo de análise, querendo entender se ele colocando uma loja nova naquele local, se aquele local vai dar a performance que ele espera ou que ele precisa para a operação dele. Então, entendendo esses casos de uso, para uma loja implantada, basicamente eu vou falar para ele até onde dá para a gente ir, qual que é a demanda que ele tem instalada. Para um cara que quer colocar uma loja nova, eu vou falar para ele também qual que é o mercado endereçável dele, para que depois ele faça essa operação acontecer plenamente. Então, qual que é a lógica aqui? Nesse caso específico, tem lá ao centro do mapa um ponto, que é o endereço, a exemplo de uma loja. A gente cria as áreas de influência, que são esses círculos, né, ao redor da loja, 1, 2 e 3 quilômetros. Para cada vertical do varejo, né, a gente tem na metodologia uma área de influência diferente. Para supermercado é assim, farmácia bem mais reduzida, hipermercados e atacados ela estende um pouco mais, né, o poder de atração desses pontos muda violentamente. E essas cores que a gente tem ali no mapa é a renda média domiciliar dos setores censitários dessa região. Então, nesse contexto, eu estou olhando para áreas de influência e estou olhando para o quanto que existe de renda disponível nesse local. O bacana é que, à medida que a gente vai evoluindo com essa análise, né, eu vou especializando esses dados até eu chegar no potencial real, exato, que esse ponto tem. Aqui, a grande diferença do anterior é essas cores que a gente tem no mapa é o como o nosso time e a nossa plataforma definiu as áreas de influência. A gente não usa um modelo circular, a gente respeita barreiras geográficas, então vocês vão ver que tem alguns recortes ali, alguns casos deles têm vias onde você não tem um retorno de um lado para o outro, então isso é uma barreira, isso cerceia consumo, então em cima do que a gente chama de barreira geográfica, a gente foi criando a área primária, que é a mais escura, secundária, rosinha e terciária, são as mais claras, e com isso eu vou também cercando qual que é o mercado endereçável total daquele ponto. E aí, depois que a gente faz isso, a gente qualifica todos os concorrentes daquele ponto que a gente está estudando. Lembra? Pode ser uma loja já implantada ou pode ser um ponto de uma loja que será implantada, mas que existe já uma concorrência naquela região. E o bacana é que, além de colocar os concorrentes classificados por tipos, né, porque eu posso ter lá um olhar para uma loja que eu estou implantando no supermercado, mas ele concorre com um mini mercado, ele concorre com açougue, ele concorre com uma frutaria, concorre com, em alguns momentos, dependendo do tipo, uma padaria ou com um atacado. Então, a gente tem esse mercado concorrente qualificado e a gente tem esses desenhos cinzas lá, que são as isócronas. É onde aquele concorrente ele tem o mercado dele instalado, né? Então, daquela região ali é onde ele tira todo o potencial para ele. Então, é o que a gente chama de share compartilhado. Então, a partir do momento que a gente tem esses dados, e aí quando eu falo inclusive de dados de mercado, né, para chegar no potencial que um ponto de venda tem, tá? Eu estou falando de olhar a população, o adensamento populacional, número de domicílios, o quanto desses domicílios são alugados. Mas por que você olha um domicílio se é alugado ou não? Porque quem mora num próprio quitado tem muito mais renda no final do mês para consumo do que quem mora num cara alugado ou até um cara que está no financiado. A gente já chegou a pegar casos de domicílios que comprometiam até quase 50% da renda domiciliar com aluguel ou, né, no caso de financiamento, a gente sabe que tem um teto de 30%. Então, são dados que orientam e entram no mix lá para a gente chegar no modelo de potencial. Empregos, renda média, PIB, PEA, né, que é a população economicamente ativa, pirâmide etária muda também consideravelmente o nosso modelo de dados.
o nível de centralidade, para saber se essa região, se essa cidade atrai pessoas ou tira pessoas ao longo do dia, né? E a POF, né, que é o Programa de Orçamento Familiar do Governo. É da onde a gente faz um mix de dados para fazer o que a gente vai ter na sequência como entrega de valor. Então, dado todo esse contexto, lembra, a partir de um endereço e desses dados todos que a gente tem na nossa plataforma, a gente chega nessa realidade. Então, a gente tem um mercado total de 4 milhões, um potencial médio de consumo, um gasto médio de 742 por domicílio, tá? Mas, né, dentro daquele cenário do share compartilhado entre os concorrentes, a gente tem um potencial de 2.300 para aquele ponto de venda, com um gasto médio ali domiciliar de 743. E o bacana é que a gente tem uma precisão de 95% nesse dado. Então, quando eu falo para ele que ele tem 2.377 de potencial, inclusive, a gente já abre isso por categoria, eu já estou falando para ele que, 323 tem que vir do açougue, tá? 301, cara, alimentação básica, ou 247 FLV. O que é o bacana? Isso, se ele trabalhar bem, né, ou razoavelmente bem, ou melhor que os concorrentes, é dele, tá? Qualquer coisa que ele precisar acima de 2.300 para chegar em 4, que seria o mercado total, ele vai ter que suar muito para fazer acontecer. Mas qual que é o ponto aqui? Com esse dado, tá, um cliente da GS consegue avaliar se faz sentido ou não ele investir para abrir uma loja, mas o mais legal, os novos clientes que a gente entra, a gente consegue falar para ele até onde dá para a gente ir. Porque quando eu falo que a régua tem que estar em 2.300, e ele olha lá no RP dele e vê que ele está faturando 1,5, a gente sabe que tem 800 pau na mesa que a gente vai fazer um trabalho juntos e buscar. E o mais legal de tudo, e aí entra, né, a beleza do negócio, é que a gente faz isso a partir do momento que a gente começa a saber quem são seus clientes, o que cada um consome ou não consome. Né? Então, eu posso muito bem qualificar, né, clusterizar quem compra no açougue. Eu deixo de lado aqui, eu tenho uma estratégia para ele. Mas eu também posso pegar os que não consomem no açougue. E eu garanto que grande parte deles, né, se não está consumindo com ele, está consumindo em outro lugar. Porque carne, de uma forma geral, né, é um hábito de consumo do brasileiro. Com exceção de, né, dos veganos, né, de pessoas que não têm esse hábito, e que hoje são minoria, tem um potencial muito grande para explorar nesse cluster de não consumidores de açougue. Então, toda a lógica nossa de fazer com que a gente tenha o máximo do potencial disponível, né, do mercado junto a esse nosso cliente, vem dessa lógica de conhecer o shopper e trabalhar essa relação de consumo. Bacana. A gente trouxe um segundo case aqui também, bem orientado a dados. Tá? Aí é um cliente específico, é uma rede com mais de 40 lojas do alimentar, interior de São Paulo. Tá? Eles faturam hoje mais de 1 bi, tá? E tem em sua base ali de consumidores, de clientes dentro do clube deles, mais de 500 mil de clientes cadastrados. Né? E aí aqui teve um ponto interessante. Dentro da jornada nossa, né, de execução baseada em dados, a gente percebeu, olhando para alguns indicadores, a exemplo esse, né, quantidade de clientes por dia da semana, que a gente tinha uma quantidade muito próxima de consumidores às quintas e sábados, e lembra, são consumidores que a gente conhece, né, então, únicos, né, e que frequentam exatamente. Então, quantidade de clientes nesses dias praticamente idêntica, mas um faturamento bem diferente. A gente está falando de quase 70 mil reais de diferença, tá, no consumo. Então, o ticket médio do sábado estava muito maior do que o de quinta, por algum motivo. E aí, olhando para isso, a gente percebeu que a gente poderia fazer algo para tentar aumentar esse faturamento da quinta, uma vez que o volume de clientes era comparável, a gente também queria trazer, testar e provar que a gente poderia também incentivar o consumo nesse período. E aí, a gente criou, junto com o nosso cliente, uma estratégia promocional. Qual foi a lógica? Primeiro, entender quais são as categorias de consumo que faria sentido a gente crescer com ele na quinta. Né? E para isso a gente olhou para potencial. Né? Qual que é a categoria que a gente teria mais potencial para crescer? Segundo, não faria sentido nenhum eu acelerar o consumo de quinta e canibalizar o sábado. Então, a gente clusterizou os clientes para que não existisse nessa migração de sábado para quinta. A gente tem que manter sábado como está
e fazer quinta também acontecer. Então, a lógica de clusterizar os clientes veio para evitar isso. E a gente definiu, olhando para sábado e para esse cluster, desses clientes que a gente ia operar na quinta, qual que era o melhor composto promocional de categorias. E aí saiu, né, olhando também para dados, essas 4 categorias: bebida, frios e EDL, a gente está falando especificamente de sorvetes, massas congeladas e coisas afins, açougue e frutas, legumes e verduras. Né? Então, definido qual que era o objetivo, qual que era a necessidade, onde a gente tinha ali uma oportunidade de ganho, a gente foi para um próximo passo, que é definir e executar a campanha. Né? Então, a gente calibrou o motor, nutriu o motor de recomendação baseado em IA preditiva para recomendar, dentro daquelas categorias que a gente definiu, o que fazia mais sentido para essas pessoas desse cluster de quinta-feira, que não iriam canibalizar sábado, e a gente também definiu qual que seria a régua de comunicação, porque junto com a oferta tem que ir um conteúdo, tem que ir um acionamento. A gente fez isso também junto com o cliente. E depois a gente fez a ativação e mensuração dessa campanha, dessa ação. Disparamos de forma agressiva e de forma personalizada ofertas por CPF, usando as mídias disponíveis. E o interessante foi assim, a gente tinha que alavancar a quinta. Então, na quinta, no melhor horário, as pessoas recebiam isso. Tá? E só na quinta que aquela condição valia para elas. Então, era um negócio super exclusivo, né, e relâmpago para acontecer. Operando dessa forma, né, a estratégia foi essa. Então, ali a gente tem alguns exemplos, né, de comunicação. A gente rodou isso o mês todo, né, as 5 quintas-feiras do mês 10, né, e aí, para cada uma delas, a gente apropriou uma categoria, um produto, tinha lá uma alavanca que fazia mais sentido para cada um desses shoppers, e teve ali o composto de mídia, né, a gente usou push, usou feed, que é um tipo de conteúdo que rola dentro do aplicativo da nossa plataforma, e usou SMS também. Então, tinha esses gatilhos, esses acionamentos, e depois que isso foi executado, foi orquestrado, a gente tem algumas métricas bem interessantes. Né? Então, de uma forma geral, e olha que bacana, eu estou olhando só para as pessoas desse cluster e eu estou olhando só para essas 4 categorias que foram estimuladas. Tá? Diversos produtos, mas focados nessas categorias. A gente teve um incremento de 16,8% no faturamento, 11% na frequência, 6% no ticket, 9,7% no gasto, e aqui tem um dado bem interessante também, não que os outros não sejam, mas aqui, entendam que, como eu falei, como era um negócio relâmpago, que na quinta de manhã a pessoa era acionada e ela tinha que colher aquele benefício, seja o desconto, seja o que fosse, na quinta mesmo, a gente teve uma ativação de 40% desses clientes, que é um número, né, bem representativo. E no final, né, a hora que a gente juntou tudo isso e foi fechar a conta, a gente levou um incremento de R$443 mil, né, para esse varejista. Então, uma ação super efetiva, né, e para a gente um case bem interessante, e bem pontual e 100% orientado a dados. E mais importante ainda, vocês conseguiram medir, né, cara? Ter essa informação é o mais importante, não apenas executar a campanha, mas conseguir calibrar o resultado dessa campanha, né? Exatamente, no varejo físico, que isso é gostoso. Sim. E aqui, só para ir no detalhe, né, a gente trouxe um comparativo de quinta e sábado, né, mostrando que a gente alavancou tanto as categorias quanto as sessões, né, que a gente definiu, que a gente elegeu, e que a gente também não canibalizou o sábado. O sábado continuou com o mesmo composto e com os mesmos acionamentos, e a gente manteve, né, níveis, né, de performance no sábado. Foi 0 canibalização lá, e foi 443 pau a mais na quinta, entregando a performance que era desejada para esse negócio. E lembra, o nosso negócio é fazer com que varejo, indústria e consumidores se conectem de forma incomparável. Né? Então, a gente entregou valor para o varejista, mas as indústrias, os produtos, as categorias que participaram também desse composto se beneficiaram com isso. Então, você deve ter percebido que alguns dos acionamentos lá da campanha estavam falando, cara, você tem aqui um leite com preço diferenciado, você tem uma cerveja aqui com preço diferenciado. E aqui a gente trouxe 2 exemplos. Fechando a conta do período, o faturamento desse produto que entrou no composto promocional, ele cresceu 1.361%. E desse outro produto, dessa cerveja, cresceu 154%. Então, números que, quando a indústria olha, ela percebe que faz todo sentido ela estar junto com o varejista para fazer esse tipo de ação hiper personalizada acontecer. É muito melhor ela pôr dinheiro nesse tipo de ação
do que ir para a mídia, ir para a massa, a mídia de massa, como até então era de costume. Aqui é 100% certeiro e orientado a dados. E aí, por fim, né, como uma visão mais ampla de mercado, a gente vem já há algum tempo gerando uma série de informações, né, que a gente endereça elas como um paper, onde a gente mostra para o mercado como está a evolução do consumo no varejo, especificamente em lojas físicas, né? Então, tem vários insights que a gente tira disso e acaba sendo orientação até de ações, né, ou como se trabalhar alguma categoria, algum tipo de cliente específico para os nossos clientes. Nesse caso aqui, especificamente, é um acompanhamento que a gente fez desde o início do ano, e aí durante a pandemia, né, existiu esse evento ao longo de 2020, onde a gente veio comparando e percebendo o cliente fidelizado, esse que a gente tem um tagzinho, que a gente sabe quem é, tá aí o não fidelizado, que é o que não aparece, né, o cliente oculto, é como se fosse o consumidor padrão lá, que não se identifica, e a gente percebeu que os consumidores buscaram mais, né, esses tipos de programa de recompensa, até pelas restrições todas que a gente passou, e a gente percebeu que no cash and carry, né, no atacado, essa diferença, né, do fidelizado para o não fidelizado, né, esse ticket médio dessas duas categorias, classificações, deu uma disparada violenta, chegando a 187% a mais. Né? O cliente fidelizado gastou, o ticket dele foi 187% maior do que o não fidelizado, esse que não se identificava. Então, alguns insights olhando para dados de mercado. Um outro insight interessante aqui também, né, baseado nesses dados de fidelização, a gente criou, né, o índice de fidelização e engajamento do varejo, que é um indicador GS, né, que serve como referência para outros varejistas mais que têm programas de fidelidade para entender, né, o quanto que o negócio dele, a plataforma clube dele, está em relação à fidelidade dos seus clientes. E aí aqui eu trago um efeito comparável nacional. Então, a gente percebeu, por exemplo, né, que no hipermercado, isso aqui é um dado agora de final de novembro, né, a gente teve o fidelizado operando a 198% a mais do que o não fidelizado. Então, é um índice que a gente vem divulgando no mercado e serve como um benchmark para o varejo todo poder calibrar seus programas de fidelidade. Aqui um outro dado também que foi muito bacana, né? E, de novo, trazendo um pouco desse contexto de restrição, pandemia que a gente teve, períodos onde pré-lockdown eu tinha um perfil de consumo, né, e ali, se a gente pegar em meados de maio, né, um ticket médio muito acelerado, né, num canal específico foi cash and carry, as pessoas saíram para comprar coisas em volume, isso aumentou o ticket no cash and carry, diminuiu em alguns outros canais, mas logo na sequência a gente já viu esse ticket cair porque teve uma alta estocagem. Então, os dados também mostrando para a gente que um movimento aconteceu, mas que depois, de uma certa forma, vou tratar assim, a gente teve uma contraindicação, né, em relação a essa frenesia, esse disparato todo aí de consumo. Então, olhando ticket, frequência, até o gasto médio nesses canais, a gente consegue ir gerando insights interessantes, né, não só do que aconteceu, mas até do que vai acontecer em alguns casos. E aqui foi um dado que foi muito, muito interessante, muito relevante para a gente, né? De novo, nesse contexto que a gente passou recente, de restrições, né? A população, né, acima de 60, que era a que tinha maior probabilidade ali ou suscetibilidade, né, a essa questão de pandemia, esses caras restringiram muito o acesso deles às lojas físicas, né? E a gente percebeu isso, e o bacana de ter percebido isso, olhando para números, para dados, foi que a gente pôde criar uma série de estratégias com os nossos clientes, né? Primeiro, de mandar conteúdo para essas pessoas por meio da plataforma, orientando elas em relação a cuidados com saúde, até boas práticas das lojas em relação a horários de abertura, né, mais cedo para esse tipo de público, ou até criando algum tipo de canal novo para essa pessoa poder pedir, a exemplo, WhatsApp, clique retira, e-commerce. Então, percebendo essa diminuição do público, a gente pôde indicar para os nossos clientes novas formas dele manter essa pessoa consumindo com ele, mesmo que não fisicamente em loja. Então, acho que um outro dado relevante que a gente teve de mercado, baseado em dados. E aí, super quente aqui também, né, dado o fechamento nosso na semana passada da Black Friday, aqui especificamente varejo físico, né, a gente teve, comparando aí, né, o ano passado com esse ano,
A gente teve números que até a gente sentia que iam acontecer, mas a gente nem achou que seriam tão bruscos, né? Uma queda no faturamento considerável, tanto na semana como no dia, né? 13 no dia e 8 na semana. O ticket aumentou, né? As pessoas ainda naquele movimento de comprar um pouco mais a cada ida na loja física, comprando um pouco mais. Vocês percebam que isso diminuiu a frequência, né? Diminuiu até a quantidade de tickets emitidos, né? Então, são números interessantes, e a gente trouxe ali também algumas categorias que performaram mais, né, comparando esses 2 últimos anos de Black Friday, sabendo que esse foi relativamente atípico. Pô, Thiago, muito interessante, de verdade, é quase que uma aula falando sobre o varejo, ainda mais quando você traz temas tão recentes, né? Como a questão do consumo aqui no Brasil, em supermercado e hipermercado. Eu, por exemplo, fui um dos caras que começou a comprar mais e reduzir a frequência. Então, eu realmente acabei me comportando dessa forma também. Tiago, muito obrigado pela sua apresentação. Agora a gente vai ver um pouquinho como é que isso funciona por trás do capô, né? A gente viu toda essa parte de negócio com o Tiago e eu queria chamar o Carlos Bonfante, que é o CDO da Ciência do Consumo. Para quem não sabe, CDO, Chief Data Officer. E eu queria, Carlos, se você puder comentar um pouquinho como é que essa mágica funciona, seria muito legal. Olá, Renato. Quando a gente fala de desenvolvimento de novos produtos de dados, né, sempre vem em mente aqueles principais desafios do Analytics, né? Entre eles, né, de escalar, monetizar e governar. E o que contribuiu bastante para a gente trabalhar e superar com esses desafios foi exatamente a decisão que a gente tomou lá atrás, né, de abandonar arquiteturas tradicionais on-premises e adotar totalmente serviços gerenciados que a cloud oferece. Isso nos possibilitou ter mais foco em monetizar dados, de fato, e menos foco em ficar cuidando de infraestrutura, né? E como que acontece, né? Como que é o nosso processo de trabalho com os dados no varejo, né? Primeiramente, os dados, eles são gerados pela indústria, pelo varejista, pelo shopper, dentro da plataforma Zoombox, Core, Discover, Mobile. Depois ocorre a coleta, armazenamento, processamento, análise e consumo. Tudo isso dentro do Analytics Layer na AWS. Né? Essa é a cloud com a qual a AGS trabalha há um bom tempo. E, por fim, as respostas chegam para os nossos clientes da indústria e do varejo. Agora, o nosso CTO, Luciano Sasso, vai contar um pouco para vocês do uso da AWS pela nossa plataforma Zoombox. Obrigado, Carlos. A gente vai falar um pouco aqui sobre como nós usamos os serviços da AWS, tá? Uma arquitetura, de uma forma geral, como os serviços estão organizados, tá? E depois, o Carlos vai falar um pouco mais aí, retomando, dando um zoom aí na parte do Analytics, né, e na camada de Analytics e do nosso Data Lake, como nós utilizamos de fato, tá? Então, nós temos aqui, tá, a parte transacional, né? Então, nós temos o lado esquerdo e a parte do Zoombox Core, que é a aplicação transacional que fica do lado varejista, né? Antigamente, isso ficava on-premise, tá? Agora, os varejistas não querem se preocupar com isso mais, então, a gente está já há algum tempo migrando isso já para a AWS, tá? Essa parte que era on-premise, que estava lá perto do varejista, perto do ERP, perto da frente de caixa, onde nós fazemos a coleta, né, dos cupons fiscais com identificação do CPF, tá? Então, a gente possui aí, tem várias aplicações aí, né, em Java, em cima de Tomcat, que rodam em cima de instâncias EC2 hoje, provendo nessa captura, né, falando com as frentes de caixa para capturar, né, esses dados, fazendo toda uma data quality na captura desses dados também, já mantendo uma consistência, tá? E essa parte também é a parte onde fica a parte das alavancas promocionais, tá? Então, como o Thiago comentou lá no início, ninguém deixa o seu CPF de graça, né? Então, é todo esse motor transacional que vai possibilitar processar essas vendas e gerar os benefícios, né? Cupons, números da sorte, né? Pontos, e etc. Então, essa parte transacional hoje está migrando para a AWS, tá? Em cima de instâncias EC2, em cima de containers, tá? Cada varejista ali com seu workspace.
né, isso tudo orquestrado e orientado com uma infraestrutura como código, tá? E aí nós temos, tá, esses dados que hoje, né, por meio aí do S3, né, e de Lambda também, onde esses dados desse workspace do varejista, tá, ele né, integrado, tá, com a nossa plataforma de processamento, né, de processamento analítico. Tá? Então, nós temos aí, nesse core, né, de processamento, onde roda os algoritmos de inteligência artificial e de machine learning, onde nós rodamos todo aquele case, né, e toda aquela parte conceitual que o Thiago colocou para a gente lá no início, tá? Tudo isso é executado hoje aí, esses algoritmos da melhor oferta, a parte de otimização de mídia, tá? A parte da recomendação personalizada de 1 para 1, tá? Então, a gente tem uma série de jobs assíncronos aí que rodam em cima de EC2 também, utilizando PDI para tráfego de dados, para agregação de dados, tá? Tem aplicações também em Python, né, com Django aí para prover as interfaces com os clientes das nossas aplicações, nossos sistemas, né, o sistema de recomendação, o sistema de ativação, onde ele cria as campanhas para disparar por diversos canais, a parte de automação, tá? E a parte de reportes, né, de relatório. Então, são todas interfaces aí em que essas interfaces, né, como alguns processamentos, por exemplo, geração de recomendação, ou uma otimização de mídia, são tarefas, né, workloads um pouco mais pesados, tá? Então, esses workloads são empurrados para uma fila, né, de processamento, e aí essas aplicações que estão aí nas EC2, estão em cima de PDI, né, Pentaho Data Integration, né, são empurrados também para o Redshift, tá, que é o nosso motor hoje de processamento massivo paralelo, onde em conjunto com as aplicações, né, esses jobs, né, consomem dessas filas, né, esses workloads, para que as recomendações, as otimizações, né, e os relatórios, as agregações sejam geradas. E nós temos também o Dremio também, né, isso mostra bastante a flexibilidade da Cloud AWS, que é a questão de você poder usar serviços gerenciados, né, ou não gerenciados, como a EC2, para rodar quaisquer tipos de aplicações aí, e também, né, usar bastante open source, né, de acordo com a necessidade. Então, estamos aí usando o PDI, estamos aí utilizando o Dremio também, que é uma ferramenta que nós utilizamos para olhar para os nossos dados e gerar datasets, né, com nível aí de curadoria, disponibilizando esses dados, esses datasets para o nosso time de cientistas de dados, né, o time também que o Thiago já introduziu lá no início, né, de geógrafos, estatísticos e tudo mais, para trabalhar esses dados e tirar cada mais vezes insights desses dados, auxiliando os nossos varejistas, tá? Aí nós temos também, além de toda essa parte, então a gente falou da parte transacional, da parte que integra esses dados, né, em lotes para todo o nosso motor lá de processamento de dados, né, processamento /IA, e aí nós temos também uma parte transacional que é da interação com o shopper, né, ou seja, né, o shopper, né, que está aí do lado esquerdo, né, ele pode interagir com a frente de caixa fazendo a sua compra, ele pode interagir através do nosso aplicativo mobile, né, ele vai receber SMS, e-mail, e no aplicativo ele vai receber push, ele vai ter um feed também, e toda essa parte de arquitetura mobile, tá? Também ela está lá, né? Nós estamos usando bastante serviços gerenciados, né? Isso possibilita com que a gente foque bastante no negócio, coloque as aplicações em produção de uma forma muito mais rápida, tá? E que o time, de fato, foque, né, em criar funcionalidades, né, e não em gerenciar a infraestrutura. Então, nós temos aí a interação, né, do shopper, né, através do nosso aplicativo, tá? Ele é desenvolvido hoje em React Native, tá? E todo o back-end, né, de APIs desse aplicativo, ele está usando o Lambda hoje, tá? E o API Gateway, né? Então, o nosso aplicativo, ele consome aí, por meio do API Gateway, todo o back-end que está escrito em Lambda hoje, tá? E aí tem algumas sincronizações, né, que ocorrem entre a parte aí que hoje roda no Workspace, né, no Workspace do varejista, aí, que está lá perto da frente de caixa, como eu comentei, e com essa parte do mobile, né, do aplicativo, né, porque o aplicativo está aí com Lambda, com API Gateway, ou seja, numa estrutura altamente disponível, escalável e resiliente, tá? E aí tem algumas sincronizações que precisam acontecer, né? Quando, às vezes, algum cliente interage, faz um cadastro aí nessa parte, né, desse core aí do aplicativo, que hoje está em DynamoDB, esses dados, né, interagindo ali por meio de Lambda, ele precisa sincronizar, né, com a parte lá do workspace do varejista, e essa sincronização, tanto de subida quanto de descida, né, ou seja, dados descendo aí do Dynamo, né, para a parte lá do workspace do varejista, e dados subindo do varejista também para
esse ambiente aí do DynamoDB, né, esse core aí do aplicativo, usando as filas aí, né, Kinesis e SQS, para fazer essa sincronização, né? Isso permite também uma resiliência alta, tá? No sentido de que se o ambiente, né, o workspace do varejista, né, alguns varejistas ainda que usam on-premise ainda, né, nós não migramos todos ainda, essas informações são postadas aí nas filas, né, e aí, à medida que o agente lá do lado do varejista volte, ele começa a consumir essas filas, tá? E de modo que a gente consiga ter um sistema aí que seja bastante resiliente, tá? E aí, na parte também, né, de mensageria, na parte de ativação, né, ou seja, uma vez que a gente clusterizou, segmentou esses clientes, a gente vai ativar esses clientes, né, no shoppers, no melhor horário, né, com o melhor conteúdo e com a melhor oferta, tá? Então, todos esses dados, né, das aplicações, né, dessas campanhas que são criadas, hoje também, né, nós utilizamos aí o Pinpoint para fazer toda a parte de disparo de campanhas por meio de push e e-mail, tá? A parte de SMS, nós usamos aí um parceiro que é a Cineverse, tá? Para disparar SMS, e toda a parte, né, de tracking desse e-mail, de tracking de todos os eventos que acontecem, né, ocorrem dessa mensageria, nós usamos aí um pixel tracking por meio do CloudFront, tá? E a gente tem, né, com essa arquitetura aí, tá, totalmente serverless, né, API Gateway, Lambda, e o DynamoDB, né, e o Pinpoint, a gente consegue ter uma estrutura aí, né, de alta escalabilidade, e possibilitando a gente focar bastante no negócio, de fato, tá, sem ter que gerenciar infraestrutura ou gerenciar questões de escalabilidade, tá. E aí nós temos também, por final, né, a parte de consumo desses dados, nós usamos hoje o ClickSense, o Ctools, que também é uma ferramenta que faz parte da Pentaho também, para fazer a visualização, né, desses dados, né, todos os indicadores que foram mostrados lá no início pelo Thiago, são visualizados hoje pelos varejistas, ou pelo time TS, por meio dessas ferramentas, né, de o ClickSense e o Ctools, tá? Então, de uma forma geral, né, a nossa arquitetura na AWS é essa, tá? Nós temos aí os workspaces dos varejistas, temos aí o nosso core de processamento de dados, e o nosso core do nosso aplicativo, tá? Agora eu passo a palavra aí para o Carlos, que ele vai entrar um pouco em detalhes agora no nosso pipeline de processamento de dados, né, no nosso Data Lake, tá? Ele vai entrar em detalhes aí com vocês. Obrigado, Sasso. Agora, vamos entender um pouco mais o nosso Data Workload. Primeiramente, os dados, eles são gerados na infra do varejista, integrados na plataforma Zoombox. Depois, realizamos o processo de coleta dessa informação, que é, através de ETL, pegarmos essa informação e levarmos para Cloud AWS, né? E aí começa toda a questão de utilização dos serviços Analytics na Cloud AWS, né? Primeiramente, a gente grava essa informação, né, esse dado que vem lá do varejista, são dados de venda e cadastrais, né, dentro do Bucket Raw. Né? Dentro do Bucket Raw, eu tenho, e aí já começa a formação do nosso Data Lake, né, eu tenho a visão de todos os meus varejistas, né, eu recebo dados de todos os meus varejistas dentro desse bucket. Na sequência, existe uma trigger neste bucket vinculado a um Lambda, que, por sua vez, carrega o dado dentro do Bucket Stage. No Bucket Stage, eu tenho a visão segmentada por varejista. Para consumo muito voltado para Analytics, eu preciso ter uma visão unificada dessas informações, né? E quem compõe essa visão unificada é o DW e os buckets Analytics do varejo e da indústria, né? Nesses buckets, eu tenho uma visão muito mais voltada para análise comportamental, né? E agora, a gente tem, nesse momento, dentro da camada de armazenamento e análise, os meus dados carregados no layout que a gente precisa para consumir. Mas o que me habilita o consumo dessas informações? Para consumir essas informações, eu preciso, primeiramente, catalogar, né? Eu preciso, através do Glue, existe um crawler que a gente executa, que captura metadados dessas informações em cada bucket, e uma vez feito esse processo, ele me habilita motores de federação, que são o Athena e o Redshift Spectrum. Esses motores,
me possibilitam executar selects nesses objetos armazenados dentro do meu Data Lake. Então, nessas camadas Analytics, Stage e Raw, eu consigo fazer select nesses objetos Parquet como se estivesse numa tabela. Um ponto interessante dessa arquitetura é a possibilidade de você criar também análises ad hoc, né? Se você tem, por exemplo, no caso aqui o Dremio, open source que a gente está utilizando, né? É uma plataforma de Data Lake Hub. Se você precisa cruzar informações entre esses buckets, Stage, Analytics, você consegue fazer isso de uma forma bem dinâmica através dessa ferramenta. Com esses motores de federação e até mesmo por acesso JDBC ativos, eu habilito acesso à minha camada de armazenamento da minha camada de consumo. E isso é realizado de uma forma muito transparente através de Select, consulta SQL, né? Essa camada de consumo, ela entrega produtos para a GS, analíticos descritivos, analíticos prescritivos e preditivos. Então, vão desde relatórios de aumento de faturamento, conversão de vendas, aumento de ticket médio, próximo à melhor oferta, no melhor momento, entre outros, né? E tudo aquilo que a gente constrói nessa camada de armazenamento e análise fica disponível para os nossos clientes do varejo e da indústria através da plataforma Zoombox. Um ponto importante dessa arquitetura seria a versatilidade que a gente tem, né, da AWS em compor soluções. Vocês viram aí que a gente tem diversas ferramentas open source, né, Jupyter, R, Dremio, Pentaho, né? A AWS não é uma plataforma fechada, né? Ela é totalmente compatível com open source e isso ajuda muito na hora de você compor soluções, né? Esse foi um pouco do nosso Analytics da AWS, pessoal. Pô, muito obrigado, Carlos. Acho que, muito bacana a arquitetura de vocês. Acho que o que vocês fazem para o mercado de varejo, para quem conhece, é uma das indústrias que eu conheço e eu posso dizer que, cara, é muito interessante mesmo. O resultado que vocês trazem para os clientes de vocês é bacaníssimo. E eu acho que vale a pena ressaltar que não basta só trabalhar com dados, tem que ter conhecimento da indústria, você tem que trazer justamente todo esse valor, né, que é o conhecimento para basicamente fazer o bom uso do dado. Pessoal, uma pergunta, até vocês comentaram, né, da migração aí para a nuvem, eu achei bem legal. O que vocês veem que foi um dos maiores desafios para que vocês começassem a adotar a nuvem, e o que vocês veem de grande valor, assim, um diferencial que vocês poderiam trazer aí? Então, Renato, eu acho que o principal diferencial que nós passamos na pele, isso de fato, tá, foi que, como eu comentei lá no início, quando eu estava comentando sobre a arquitetura de uma forma geral, nós executamos essas aplicações lá no varejista, on-premise, né? Seja no ambiente virtualizado dele, ou seja lá numa infra de metal mesmo, e aí nós começamos a esbarrar com, precisamos, né, processar uma informação, precisamos gerar uma clusterização, ou seja, precisamos processar uma grande quantidade de dados, né, e aí a infra do varejista, isso não escalava de forma adequada, né, para aumentar a memória, para aumentar o servidor, isso iria alguns dias, né, então nós começamos a fazer alguns pilotos e até, né, migrar, né, todo esse workload aí de analytics e de processamento de dados, de aplicação de algoritmos, etc., né, sincronizando esses dados, né, para a AWS, né, onde foi nossa primeira escalada, né, que foi aquele core de dados em cima de Redshift, S3, e aquelas aplicações com Pentaho e Python também, onde a gente deixou o transacional lá no on-premise e toda essa parte de dados começou a vir para a AWS, né, e depois em seguida veio toda a parte do nosso aplicativo, que agora está vindo também, toda a parte aí que era on-premise também está vindo também aí para a AWS, né. E aí, uma das grandes, né, facilidades, né, e o que agregou muito de fato, né, além de possibilitar, né, nós atendemos os varejistas, né, o que a gente não conseguiria atender se a gente estivesse na infra on-premise dele de fato, foi a questão de facilidade dos serviços gerenciados, né, a gente pode ter um time aqui um pouco mais enxuto,
né, ou melhor, né, mais focado em negócio, na criação de aplicações, de features, de fato, e não focado em infraestrutura, né? Então, ao invés de eu ter lá um pessoal né, gerenciando lá um cluster, né, em cima de EC2, cluster Kubernetes, por exemplo, né, tem vários workloads aí que a gente está executando em Lambda e ok, não tem que se preocupar com nada, né, nesse sentido, né? Então, isso ajudou a gente bastante a otimizar o nosso tempo, a otimizar nossas entregas, né, e maximizar o valor que nós entregamos aí para os nossos varejistas. Cara, é muito legal ouvir isso do cliente, porque a gente fala isso, mas é diferente você passar e viver na pele, né? É muito legal ouvir isso em termos de experiência. E imagina que muitas pessoas que devem estar assistindo agora devem estar pensando como podem começar a utilizar a Analytics. O que vocês recomendariam para aqueles clientes que estão olhando ou buscando uma solução de Analytics para eles começarem a trabalhar ou estruturar toda a estratégia deles? Renato, o que eu vejo para quem está começando, acho que principalmente buscar simplicidade, né? Eu gosto muito do simples e do sofisticado. Então, trabalhe com nuvem que tem motor de federação de fácil trabalho, né? Então, hoje está muito na moda essa questão, data lake, vamos trabalhar com data lake, armazenador de objeto, semi-estruturado, não estruturado. Então, assim, o que eu vejo? Veja a questão de federação, de facilidade de acesso, porque linguagem SQL é uma linguagem meio que global dentro do mundo de tecnologia, né? Então, você ter essas alavancas de aceleração calcadas na simplicidade, né? Você trabalhar o Analytics começando por uma facilidade de acesso ao seu objeto no seu data lake, isso habilita negócio, isso contribui com time to market, isso contribui com time to business. Acho que essa versatilidade que você tem de subir um CSV, subir um ponto parquet lá, cruzar a informação e já disponibilizar para o teu cientista de dados, estar trabalhando novos insights dentro da empresa de uma forma muito rápida, isso acelera bastante atendimento de necessidade de negócio, né? Então, essa é a minha visão. Legal, muito obrigado, cara. E, bom, pessoal, só tenho a agradecer aí esse momento que a gente passou justamente com esse conteúdo. Acho que agregou bastante, tanto do ponto de vista de negócio, como também do ponto de vista de tecnologia. E espero que vocês também que estão assistindo tenham gostado. E o nosso objetivo é gravar outros vídeos também para poder trazer um pouco da experiência dos nossos clientes utilizando Analytics dentro da AWS para vocês. Um forte abraço e até a próxima.